Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos colocar mais um estudo realizado por mim há muitos anos atrás, sempre usando como fonte as obras da doutrina espírita. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você curtir, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos, se gostar, se assim o desejar. E hoje nós vamos falar sobre a prece. A ação da prece. Quando oramos ou estamos agradecendo a algo ou pedindo algo para nós ou para outra pessoa, ou pelos vivos ou pelos mortos, nós podemos pedir, né? Mas a resposta sempre dependerá de Deus e da sua vontade. Claro, pelo merecimento também. A ação da prece se faz pela transmissão do pensamento. A prece pode ser de uma pessoa que já morreu para uma pessoa viva, ou mesmo de uma viva para quem já morreu. Quando você ora, no momento, estabelece entre você e a quem é dirigida a prece um fluido, uma corrente, assim como o ar transmite o som. Dependendo da vontade dessa prece, é a força que essa corrente terá, ou mais forte ou mais fraca. Se você a dirige a um espírito que já morreu, desencarnado, ele a receberá. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desconhecer a bondade de Deus, ou renunciar-se a si mesmo. O poder da prece é no pensamento. Ela não se prende a palavras, nem local e nem momento em que é feita. Pode-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, só ou junto a alguém. O local ou o tempo da prece é apenas detalhe de momento em que você terá para orar com mais fervor ou com menos. Quantidade de pessoas ou locais nada tem a ver, e sim se a prece é do seu coração ou não. A prece, ela tem que ser de fácil compreensão. Por isso é que palavras ditas a esmo ou sem sentidos nada tem de valor. Agora vamos falar sobre a maneira de orar. Quase todos nós oramos, mas poucos sabem orar. A Deus não importa necessariamente as frases repetidas que fazemos todos os dias. Isso é um hábito, um dever que a gente acaba fazendo quase que mecanicamente. Então, isso daí não é correto. A prece tem que ser humilde, profunda e de gratidão pelo que está falando. Enfim, uma prece do coração e não a mecânica, igual todos os dias. Nós, na prece, devemos sempre pedir realmente de acordo com as nossas necessidades, mas necessidade real. Não adianta pedir alívio às nossas provas, pedir alegrias e riqueza e coisas que dependem de nós mesmos. Teremos sempre de acordo com o nosso merecimento. Na verdade, deveríamos sempre pedir pela paciência, pela resignação e pela fé, porque tendo isso, nós saberemos passar nossos dias mais felizes. Quando oramos, nenhuma prece se perde. Todas são encaminhadas, mas nem todas recebem retorno. Há muitas coisas nisso, a maneira de orar, o que pedimos, etc. Tudo isso é realmente avaliado. Tudo é questão do merecimento, né? A qualidade da prece. Quando oramos, não devemos nos colocar em evidência, mas sim orar secretamente. Não é preciso ficar orando. Não é a quantidade de prece ou palavras que fará com que sejamos atendidos,
mas sim a sinceridade. Antes da gente orar, é preciso, caso tenhamos algo contra alguém, perdoar, porque senão a prece não será agradável a Deus. Se não partir de um coração puro, de todos os sentimentos, contrário à caridade. Interessante é notar que há pessoas que defendem o seguinte: se você trabalhar dignamente, praticar a bondade para com o semelhante, não necessita orar, fazer a prece, etc. Ignora eles que a prece é uma ação mental e capaz até de auxiliar alguém à distância e que conforta a nós mesmos quando oramos. Bom, nós analisamos a prece. Há na própria ciência algo também que diz. Freud disse que nós temos uma zona que não temos como definir e nem chegar nela, é o ID, que nem a nossa consciência atinge, e que lá que está as emoções não resolvidas. Recalques do superego, e que se conseguíssemos atingir a isto e eliminar, recomporíamos melhor a nossa personalidade. Então a prece, analisada assim num aspecto científico, faria com que aliviássemos tensões, seria ela praticamente um desabafo, né? Eu diria ainda sobre a prece, voltando para a doutrina, que ao orarmos e ao pedirmos algo, devemos agir com bom senso. Pergunte-se a si mesmo se o que você está pedindo é merecedor. Se o que você está pedindo deveria vir para você de graça. Certo? Bom, para encerrar, o Evangelho em casa. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, é muito importante. Sendo uma vez por semana, pelo menos, ele vai ser uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso, um caminho de ascensão e felicidade real. São palavras de Batuíra sobre a prece. Como é que você pode fazer o Evangelho no lar? Você escolhe pelo menos um dia da semana o horário para a reunião com seus familiares. A pontualidade e a assiduidade é muito importante. Providencia uma jarra ou um copo com água para fluidificação. Faça uma prece de abertura dessa reunião. Você pode ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da maneira, que você achar melhor. Alguma mensagem de um livro do Chico Xavier, ou qualquer outro da doutrina. Aqui nós estamos falando sobre a ótica da doutrina espírita, mas você pode fazer o Evangelho no lar seguindo o teu roteiro da tua religião, no caso. Lendo o trecho, comente, faça comentários sobre esses trechos. E depois pode fazer uma prece para encerrar, rogando a Jesus a proteção da sua casa, dos seus parentes, dos amigos, dos que sofrem, etc. E aí aquela água que você colocou, você pode servir um pouquinho para cada uma das pessoas. Que essa reunião dure aproximadamente 15 minutos, né? Agora, no caso da doutrina, é desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante essa reunião. Desculpe, é uma reunião para se orar, para se fazer um evangelho no lar, para harmonizar a tua casa,
o ambiente, tudo, e você também. Aquele momento que você conversa com Deus. Bom, a fonte desse estudo foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também a revista O Reformador. Eu fiz esse estudo, foi em novembro de 2002. É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Obrigado.